Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz, Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos, mais uma vez, a partir da nossa Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, na paróquia e freguesia de Fajão de Baixo, em Ponta Delgada, saudamos todo o auditório que nos acompanha através da RTP. Hoje é um dia marcante para o mundo. Celebramos São Bento, patrono da Europa e homem que renovou a vida monástica e, portanto, não é em vão que é patrono da Europa, porque ele próprio configurou parte da Europa através da vida monástica. E para vós uma palavra de presença. Estamos convosco. Une-nos a mesma fé. Independentemente da presença física ou não. Estamos unidos nesta vontade de celebrar Deus vivo, neste domingo, no dia do Senhor. Para todos os que neste momento estão sós ou privados pela doença, pelas limitações físicas, aqui estamos para vos dizer: estamos a rezar convosco e por vós, através desta Igreja e desta celebração eucarística. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Ó vós, Espírito Santo,
Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá, aí ganharás o pão com as tuas profecias, mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos, adotivos por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro. Que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento. Expulsaram
muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, a primeira leitura de hoje fala-nos de alguém muito especial no Antigo Testamento chamado Amós. E podemos perguntar, este profeta, dos primeiros profetas que escreveram, qual a força deste homem? É um homem que abala o sistema, porque ele próprio diz: eu não dependo de um ordenado. Eu não dependo de um ordenado. Eu não dependo de nenhum vencimento. Portanto, estou livre. E o perfil, a função deste homem é uma função que apenas tem uma razão de ser. Foi chamado. Ponto final. Foi chamado. Aliás, dos 12 apóstolos, também nós não conhecemos nenhuma função do apóstolo. Apóstolo significa enviado. E nós, em consonância com as leituras de hoje, somos convidados, de facto, a sermos apóstolos enviados. E como é que nós podemos responder a este envio que Deus, que nos chama, nos convoca sempre? E a questão central aqui é mesmo o envio. O apóstolo é igual a ser enviado. E eu sou enviado para quê? Vou levar a mensagem de Jesus Cristo a quem? Para quê? De que forma? E, nesta perspectiva, as leituras de hoje dão-nos várias pistas. A primeira de todas é, de facto, centrada na figura deste profeta, um dos primeiros, chamado Amós, com um discurso, eu diria, extremamente original em todo o Antigo Testamento, e é alguém que quebra, de facto, com aquele paradigma habitual que os autores chamam o paradigma do medo. Que paradigma é este? São três coisas fundamentais. Primeiro, ter êxito. Segundo, acumular. Terceiro, poder. E porquê é que chamam isso os paradigmas do medo? Ter êxito porque conquisto um patamar, tenho a minha posição, acumulo porque ninguém sabe o dia da manhã e tenho poder. Tenho poder e, portanto, aparentemente controlo a situação. Os autores chamam isto o paradigma do medo. Ora, Amós quebra com este paradigma do medo. Ele não tem medo. E por isso fala livremente. E o que é a grande base da sua função de profeta, profeta que significa aquele que fala em nome de Deus, é apenas uma, é ser chamado. Ele sente-se chamado. Chamou-os no Evangelho 2:2, enviou-os. E portanto há sempre este compasso binário. Chama, envia. Chama, envia. Portanto, queridos irmãos, primeira nota, o chamamento. Deus chama-nos a algo. É na família, é no trabalho, é em todas as circunstâncias. Deus chama-nos. Chama-nos e envia-nos para aquilo que Ele nos dá poder pelo seu Espírito. E o poder não é dominar, não é massacrar, não é impor, mas o poder é apenas libertar do mal. Libertar do mal. Libertar. O poder é este que nós temos. Não é poder para mandar no mundo, mas para libertar do mal. Portanto, a primeira nota do apóstolo é essencialmente esta: sentirmos-nos chamados. Todos nós temos um chamamento. Chamamento a algo. Não somos uma peça descartável, nem uma peça a mais que não conta na engrenagem do mundo. Não, Deus conta connosco para uma missão e um papel específico, especial, no contexto vital da minha vida. Segunda nota que queria partilhar convosco e que tem a ver com a Igreja Apostólica e o ser-se apóstolo, o ser-se enviado, e para nós isto é fundamental. Porque no fundo é o equilíbrio no meio do caos da nossa vida, é ser sóbrio, a sobriedade. E a sobriedade é fundamental porque é ela que é a alma verdadeira da solidariedade. Se nós não formos sóbrios connosco próprios,
e não tivermos isto em conta, o que nós vamos dar são sobras. E convenhamos que as sobras são restos. E, portanto, se eu não tiver caridade, se eu não tiver sobriedade, controlo sobre mim próprio, temperança, o que é que eu vou dar de caridade? Alguma coisa cerzida que esteja na gaveta mais escondida e já em segundo plano. Também não digo que não seja importante, mas damos sobras. Portanto, sobriedade implica criar espaços. Eu sou sóbrio, crio espaços no meu coração, ou seja, as coisas materiais não dominam o meu coração. Como diz o Salmo, o melhor que tu tens é o teu coração, e a força do teu coração é incrível, pode fazer imensas coisas. Acredita no coração do homem, acredita que este coração é capaz de transformar o mundo e ser veículo para o mundo do próprio Deus. Mas eu preciso ser sóbrio. Sóbrio. Portanto, é criar espaços. Nós às vezes não criamos espaços nenhuns porque somos dominados completamente por tanta coisa. Somos dominados por tanta matéria. Somos dominados por tantas coisas às quais nós estamos apegados, ligados, e acaba por ser a própria matéria que não deixa criar espaços nenhuns. E a nossa vida está completamente controlada por aquilo que é a matéria. A sobriedade na Bíblia está muito ligada ao álcool. Não beber muito, não ser sóbrio. Mas não é só isso. A sobriedade não é só para a tentação etílica. Não é isso que a Bíblia nos recomenda, não é apenas isso, só isso, mas é criarmos equilíbrio no meio do caos que é a nossa vida, dispersa em tanta coisa material que não interessa. Portanto, o apóstolo, se quer ser credibilizado, se quer ter crédito, tem que ser sóbrio. Tem que trabalhar a sobriedade em tudo na sua vida. Isso implica uma grande observância sobre si próprio através deste poder que Deus nos dá, que é o poder do seu Espírito, precisamente para dominar o mal. E quando nós levamos Cristo, o mal recua. E nós, quando levamos Cristo, o mal esmorece. O mal retrai-se. E, portanto, é isto que nós devemos trabalhar, a sobriedade. Em tudo na vida, em tudo. É a grande nota de crédito, de facto, que Deus nos dá para sermos apóstolos enviados. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Isto é uma nota de crédito e uma nota distintiva do apóstolo. Portanto, este é o segundo ponto que queria partilhar convosco. O primeiro, de facto, o apóstolo é o chamado. Segundo, o apóstolo deve ser sóbrio. 2 sandálias? Não, leva um par. 2 túnicas? Não, uma túnica. Dinheiro? Nem penses nisso. Bolsa? Também não. Apenas o bastão, na versão de Marcos. Porque na de Mateus e de Lucas nem o bastão deve ser levado. Nem o bordão deve ser levado. E terceira e última nota, queria partilhar convosco um pouco a partir daquilo que nos diz o Papa Francisco para a Igreja. A Igreja deve ser um hospital de campanha, deve receber todos. E, portanto, a terceira nota é a hospitalidade. O testemunho da Igreja, estou em crer, passará necessariamente pela atratibilidade do testemunho. Só na atratibilidade do testemunho e dando a entender, como dizia São Paulo aos Efésios na segunda leitura, que Deus é uma benção e que nos bendiz. É uma oração tão típica do israelita. Deus que nos abençoa, Deus que nos protege, Deus que está conosco. Mais do que uma súplica direta, eu quero isto, quero aquilo, quero aquele outro, o israelita rezava em forma de bênção. Esta bênção da segunda leitura conjuga 24 verbos, portanto é a frase mais longa de toda a Escritura para nos traduzir a bênção que é Deus na nossa vida. E é preciso levar esta bênção aos outros.
esta bênção que é o próprio Deus. E aqui entra o capítulo da hospitalidade. Entrar na soleira da casa de alguém, às vezes leva-se uma vida. Passar a soleira da porta, leva-se uma vida, porque entrar na casa de alguém é entrar no coração, entrar na vida daquela pessoa. E aqui a casa é muito o coração. E a nossa missão, isto a Igreja ao longo dos séculos fez, e não... é de facto não impor, não levar um cardápio de respostas, mas eu ser hóspede daquela pessoa, do irmão, daquele irmão, e aquele irmão ser meu hóspede, hospedar-me no seu coração. E ele só me hospeda no seu coração a partir do momento que sabe que eu escuto, que eu atendo, sem estar com respostas pias, ou pias respostas, que são importantes, mas que não obedece propriamente uma tática. Portanto, a sobriedade e a hospitalidade. O nosso testemunho não depende dos meios. Nós temos tantos meios na Igreja. Temos impressões, temos técnicas, temos projetos, não nos faltam planos pastorais, esquemas. Está bem, mas o próprio Papa disse que isto tudo não vale nada. Isto tudo não vale nada se for comunicado de uma forma impositiva. Ou como se nós tivéssemos a última palavra para tudo e mais um par de botas. Não! Nós devemos ser hóspedes daquele irmão, acolhê-lo no nosso coração, percebê-lo, entendê-lo, escutá-lo. E perceber que aquele irmão também me hospeda. Este será o futuro da Igreja. E esta é a grande atratibilidade da Igreja. Os irmãos perceberem que é uma casa para todos, onde todos têm lugar, para serem curados, tal como nós também queremos ser curados. É o único poder que nós temos, o poder de libertar os espíritos impuros, ou seja, o poder de libertar do mal. Deus dá-nos este poder. Deus dá-nos este poder, porque nos chamou a isto mesmo. Chamamento, sobriedade, hospitalidade. 3 pontos essenciais que as leituras de hoje nos comunicam para sermos apóstolos, ou seja, enviados. Uma boa apostolicidade para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Queridos irmãos, oremos com toda a nossa alma e supliquemos a Deus Pai que nos mostre a sua misericórdia e dê a salvação à Santa Igreja, dizendo de coração sincero: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos, presbíteros e diáconos,
para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor sempre renovados. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que sem alforjes nem dinheiro anunciem o arrependimento e a paz. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós, aqui reunidos no Senhor, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos. Oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos destes a conhecer a vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração.
e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos, João Silva Brasil, Conceição Brasil, Sebastião Aguiar, Urbano Aguiar, Leonildo da Ponte, Guilherme Galego, Evelina Cabral, António Águia, Joana Cabral, Fernando Águia, Noé Mendonça, Hilda Ferreira, João Soares, Maria Adelaide dos Santos Pereira, Osvaldo Medeiros e Duarte Brasil, a quem já chamastes para vós. Fazei que estes nossos irmãos configurados com Cristo na morte, com Cristo, tomem agora parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de um dia participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ousamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas diz uma só palavra.
Oremos. Senhor, que nos alimentais já a vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não esquecer, o Senhor chama-nos sempre a algo. Nosso Senhor chama-nos sempre a algo. Há um chamamento para cada um de nós. E um abraço atlântico a partir da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, para todo o mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.